Olá, estudantes da Tropa de Elite Miriam Marroquim, professor Wagner. Vamos lá para mais uma aula, aula 18, abordando o conteúdo de tecidos humanos. Estamos no segundo bimestre, hoje são 2 de junho de 2021 e vamos responder duas questões que está aí na apostila de vocês, sobre a temática, tá certo? Questão 3 e questão 4. Respondemos na aula passada as duas questões, as duas primeiras, tá certo? Fizemos anteriormente uma revisão do conteúdo de forma bem geral e vamos respondendo as questões que está aí disponível para vocês. Lembrando que é importante que vocês copiem essas questões, tentem responder, anotem as dúvidas e aí vocês podem ficar à vontade para perguntar, quais são tirar essas dúvidas, tá certo, sobre o conteúdo, tá ok? Então vamos lá para essa questão 3. Professor, cai questões sobre isso no Enem? Cai bastante, tá certo? Então questões relacionadas a tecidos humanos é muito comum, principalmente relacionando a questão da vida cotidiana, tá ok? Então é interessante que vocês leiam algo sobre isso, sobre os tecidos humanos, como o tecido é importante para os seres vivos. Vamos lá. Então aqui na questão 3, assinale a alternativa incorreta. Então temos aqui os itens e ele quer saber qual desses é incorreto, tá certo? Então no item A resistência e a rigidez do tecido ósseo ocorre devido a associações entre fibras colágenas e fosfato de cálcio, ok? Então aí está falando sobre um dos tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo. Então o tecido ósseo ele vai ser formado por várias substâncias, então não é apenas uma nem duas, são várias substâncias. E essas substâncias que vão dar a sua função, que é proteção e sustentação, ajudar também na questão da locomoção, tá ok? Então essas duas substâncias que foi colocada, fibras colágenas e fosfato de cálcio, são as duas que vão dar a resistência a esse tecido, tá certo? Esse tecido também ele tem pouca quantidade de água, e isso é o que vai oferecer ele também essa resistência. Então ele vai ter, como está mostrando na imagem, várias constituintes. Então ele vai ter nervos, ele vai ter artérias e veias nesse tecido, ele vai ter uma cavidade chamada de medular, tá certo? Ele vai ter a parte do osso chamada esponjoso e osso compacto, tá ok? Então essa alternativa é correta, está procurando a alternativa errada. A letra B, o epitélio glandular pode ser responsável por secreções denominadas endócrinas. Nós vimos que o tecido epitelial, o epitélio, ele vai ser formado, ele vai ter duas funções. Uma é revestimento e a outra é a produção das glândulas, Entre elas as glândulas chamadas de endócrina e as exócrinas. As endócrinas liberam substâncias para dentro do corpo, mais especificamente nos vasos sanguíneos, e as exócrinas para fora do corpo, certo? Então temos as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as glândulas mamárias, que liberam substâncias para fora do corpo, tá certo? Então essa também é a alternativa correta. Na C, o tecido conjuntivo tem a função de preencher os espaços entre os órgãos, Então é exatamente a derme, temos aqui, que é um exemplo de tecido conjuntivo, vai preencher esse espaço aqui, então também é verdadeira. O tecido adiposo é um tipo de tecido epitelial. Então o tecido adiposo ele não é um tecido epitelial, ele é um tecido conjuntivo, tá certo? Então isso não é verdade, Então essa seria a alternativa correta, tá certo? Então lembrando que o tecido adiposo ele é um tecido subcutâneo, ele fica na camada mais interna do tecido. Então temos a epiderme, derme e depois temos o tecido adiposo, tá ok? Vamos lá para a questão 4, Então fala sobre o tecido sanguíneo. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela aqui,
relacionando sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se o quê? Então, aqui temos o hemograma, temos os resultados normais, os números normais, né? E temos os do paciente, tá certo? Então, aqui vimos que a quantidade normal seria esse valor, do paciente está bem abaixo. Quantidade normal é entre 5 e 10 milímetros cúbicos, a do paciente tem 9 também, no caso está entre esse valor, né? E as plaquetas, né, estão abaixo da quantidade normal, certo? Vamos lá. Então, para as alternativas, o sangramento nasal, outra coisa importante, gente, a questão da função de cada um desses constituintes do sangue, né? Então, vocês não podem esquecer sobre essas funções. Então, por exemplo, os glóbulos vermelhos, a função é o quê? Transporte de gases. Que gases, professor? Oxigênio e gás carbônico, tá certo? Função dos glóbulos brancos é a de defesa, ele vai proteger o nosso corpo de agentes externos, que a gente chama de antígenos, tá certo? E temos as plaquetas, que tem a função de coagulação sanguínea, ok? Vai ajudar no estancamento do sangue. Agora vamos lá para os itens. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, ok? Então aí já achamos a resposta correta, né? Então, exatamente isso. O sangramento nasal, que é uma hemorragia que está devido à falta de coagulação. E aí que a gente viu quem faz a coagulação, o estancamento do sangue, né? O tecido não, são as plaquetas, esses constituintes do sangue. Tá certo? Então essa seria a alternativa correta, as outras a gente já desconsidera. Tá ok? Então, por exemplo, na B está falando que os glóbulos brancos são responsáveis pela coagulação, né? Vimos que são as plaquetas. A dificuldade respiratória está falando que é devido pela baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que tem a função de defesa. Vimos que é os brancos, né? Tem essa função. Sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Vimos que os glóbulos brancos têm a função de defesa. Dificuldade respiratória, na letra E está colocado aqui, ocorreu devido à quantidade de plaquetas. Então, plaquetas não têm a função com relação aos gases, né? Ao transporte de gases. Vimos que a função é coagulação sanguínea. Então, letra A, resposta correta. Certo, gente? Então, mais 2 questões respondidas, né, do tema tecidos sanguíneos, e em breve voltarei com mais questões para a gente concluir esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.